Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a palavra de Deus é remédio. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios 4, do versículo 20 ao 22. E também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Em João 6,63 está escrito: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O versículo em Provérbio diz exatamente como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que você estiver enfrentando na sua vida. Ele diz como ter vida e saúde. Isso é o que as pessoas estão buscando. Vida abundante, que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Deus quer que compreendamos a vida e o poder que existe em sua palavra. Quando ele fez o mundo, criou a terra, o céu e a grande extensão do universo pela palavra. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em seu caminho, incluindo enfermidades e doenças. Isso significa que são repletas de vida, saúde e cura. Elas agem, na verdade, como um medicamento. Além disso, as palavras de Deus são também palavras de vida e saúde para qualquer problema ou circunstância que se apresente diante de você. Todas as bênçãos de Deus estão contidas em sua palavra. Note que em Provérbios 4, versículo 20, está escrito: Atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer, dê atenção total à palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Expulse dele tudo aquilo que o joga contra a palavra. Retire do seu coração todas as distrações que te roubam, impedindo a você de dar atenção integral à palavra. Mas coloque a palavra em primeiro lugar. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde é por não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontrará vida e saúde. É verdadeiramente uma afirmação. A última parte do versículo 20 de Provérbios 4 diz: As minhas palavras, inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir as suas palavras pelo ato de ouvir. Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar o seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar os seus ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo a sua palavra.
Mantenha os seus ouvidos atentos à palavra. Se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para as suas razões, você estará fechando os seus ouvidos para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra, tais como o medo, a dúvida, a ansiedade, a incredulidade. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo, agora mesmo. E tudo o que você tem que fazer é tomar o medicamento de Deus, a sua palavra, como seu remédio. A palavra de Deus, ela pode ser um remédio, como eu já disse, para toda e qualquer situação em nossas vidas. Mas primeiramente, você terá que lê-la e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada em seu espírito. Porém, se fizer com que ela desça para dentro de você e souber por conta própria o que diz a palavra, ela começará a funcionar em sua vida. Quando você souber que a palavra de Deus é verdadeira, não duvidará ou discordará dela e nem ficará contra ela, pois estará arraigada profundamente em seu coração. Estando em seu coração, será um remédio infalível para os problemas da vida. Meu irmão e minha irmã, é importante aquilo que você ouve. Provérbios 4:20 diz exatamente o que você deve escutar, se você quiser vida e saúde. Porque diz: as minhas razões inclina o teu ouvido. Entretanto, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa os seus olhos. Pois a Bíblia diz: não as deixes, as minhas palavras, apartar-se dos teus olhos. Provérbios 4:21. Logo, espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus como a escute. Isto é, mantenha a sua visão fixa na palavra de Deus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Essa palavra não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa, mas que devemos sempre olhar para ela em lugar das circunstâncias. Nos bons e maus momentos, precisamos olhar para as palavras de Deus, para as suas razões. A palavra de Deus. Apenas continue olhando para aquelas palavras. Olhe-as e guarde-as. Aonde? No meio do seu coração. E sabe por quê? Porque então elas serão vida para você. São palavras de vida e saúde. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para aqueles que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca inclinam seus ouvidos a elas. Outros nunca as acham porque não atentam para a sua palavra. Tampouco a colocam em primeiro lugar, porém, tudo à frente das razões de Deus. Mas se você quiser ter vida e saúde, há algo que você deve fazer. Pare, atente para as palavras de Deus. Olhe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou seja, pare, olhe e escute a palavra de Deus. Não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos seus olhos. Sabe por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante dos seus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para aqueles que as acham, são saúde para todo o corpo. Como você vê,
é algo tão simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, ela seria saúde e cura para elas. A palavra de Deus contém palavras que agem como medicamentos, porque como nós vimos em João 6,63, elas são espírito e vida. Há poder na palavra. Há também cura na palavra de Deus. Repare em Provérbios 4:22. As palavras de Deus são saúde. Elas podem curar o seu corpo independentemente do que existe de errado com você. Isso significa que quando você inclinar os seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para o seu corpo e tudo aquilo que te afligir. Mas você deve inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, pois ela tem o poder de curar o seu corpo e de libertá-lo. Você poderia dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando contigo. Sim, dizem alguns, eu sei o que diz a Bíblia sobre a cura, mas não acredito que ela ocorra dessa forma. E se você tem essa atitude, você não está inclinando seus ouvidos para as razões de Deus, para a sua palavra. Em vez disso, está inclinando seus ouvidos para as suas próprias crenças e opiniões. Mas alguns cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. Eles não têm andado na luz da palavra que já possuem. Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé e cura, esses cristãos dizem, eu já ouvi isso antes. Essas pessoas não estão inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Veja que a palavra não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina os seus ouvidos uma ou duas vezes às razões de Deus. Não. Inclinar os ouvidos denota uma ação contínua. Você precisa continuamente inclinar os seus ouvidos às razões de Deus para que a sua palavra funcione em seu favor. Como eu disse, a palavra de Deus é medicamento. Isso significa que é um remédio infalível para qualquer coisa que possa nos afligir, incluindo tudo que pertence à sua vida. A palavra de Deus é um remédio para tudo que precisa ser mudado em sua vida. E como ele é um remédio para toda a nossa carne, eu pergunto a você, como nós devemos tomar o medicamento de Deus, a sua palavra, e nos apoderarmos da cura dos nossos corpos? Nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer exatamente o que diz Provérbios 4, versículos 20 e 21. Ou seja, atentar para a palavra de Deus, inclinar os ouvidos para ela, não deixá-la apartar-se dos nossos olhos e guardá-la no meio do nosso coração. Todas essas instruções requerem uma ação contínua. Não algo que você faz hoje e não faz amanhã ou de vez em quando. Na prática, suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado e o seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente neste ano com a mesma doença e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento para você. Você diria para o doutor, não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento, eu já tomei o ano passado. Não, você não diria isso não, né? A dose do medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai causar-lhe melhoras se você precisar novamente dele neste ano. Se você estiver precisando de um medicamento, terá que tomá-lo outra vez para que ele possa te auxiliar, não é isso? E o mesmo acontece com a palavra de Deus. Você tem que continuar tomando o medicamento de Deus para que ele te beneficie.
Você inclina seus ouvidos a Deus e Ele realiza a cura e restauração. Porém, a palavra de Deus não irá beneficiar você se você tiver atitude. Eu já ouvi isso antes, não. Para que a palavra de Deus lhe cause melhoras, você tem que ficar com ela. Você tem que se apoderar dessa palavra continuamente. Apoderar-se do poder de cura no medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. No entanto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não por tê-la ouvido. Então, quando você permanece ouvindo a palavra de Deus e se apodera dela, aí sim vem a vitória. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não permita, Pai, que distrações ou outras circunstâncias, Pai, venham desviar o nosso olhar da Tua palavra, nem venha tirar os nossos ouvidos dessa palavra. Nós queremos te pedir nesse dia de hoje que nós possamos continuamente ouvir as razões do Senhor, que nós possamos continuamente estar olhando para a palavra do Senhor, que nós venhamos atentar para a sua palavra e venhamos guardá-la em nosso coração, para que tenhamos vida e saúde. E é isso que eu lhe peço, Pai, nesse dia de hoje, que cada pessoa tome essa atitude, essa decisão e possa desfrutar das bênçãos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a continuar nos ouvindo no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser enviar a sua mensagem, seu pedido de oração, você poderá fazê-lo pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.